Eu quero começar com uma pergunta simples, mas que talvez você já tenha se feito em silêncio. Existe amor da minha vida? Aquela pessoa única, perfeita, que vai te completar, que vai finalmente te fazer sentir em casa? Mas será que isso é real ou é uma construção que aprendemos a acreditar? Boa noite a todos. Hoje vamos mergulhar juntos nessa pergunta que move corações há séculos. Não vou trazer respostas prontas de autoajuda. Vamos pensar com profundidade, usando o que a psicanálise e a filosofia nos ensinam. A ilusão da completude. Desde Platão, no Banquete, falamos da metáfora das metades. Aristófanes conta que os humanos eram esféricos, cortados por Zeus, e passam a vida buscando sua outra metade. É uma imagem poderosa, mas Platão, pela boca de Sócrates, nos leva além. O amor verdadeiro não é fusão com o outro, mas ascensão rumo ao belo em si. O amor erótico seria um degrau, não o destino final. Freud, em Além do Princípio do Prazer, de 1920, nos alerta para algo mais sombrio. O amor romântico frequentemente carrega a marca da repetição compulsiva. Repetimos com o outro os dramas não resolvidos da infância. A alma gêmea, muitas vezes, é a pessoa que melhor encaixa nas nossas feridas antigas. Não porque seja perfeita, mas porque ativa o conhecido, mesmo que doloroso. Lembro de uma paciente que atendi por anos. Ela chegava sempre apaixonada por homens intensos, complicados, que ninguém entendia. Cada um era o amor da vida dela. No terceiro relacionamento idêntico, ela percebeu, não era o homem que mudava. Era ela que buscava recriar a dinâmica com o pai ausente e imprevisível. A alma gêmea era, na verdade, a repetição do objeto perdido. Quando conseguiu elaborar esse luto, parou de buscar a completude e começou a construir relações possíveis. O outro lacaniano. Jacques Lacan radicaliza essa visão. Para ele não existe relação sexual. Isso não é uma piada de mau gosto. É uma constatação estrutural. O sujeito é faltante, dividido, e o outro, com A minúscula, nunca preenche o outro com A maiúsculo. Aquele lugar do desejo absoluto. O que chamamos de amor da vida é muitas vezes uma fantasia que cobre essa falta fundamental. Em O Seminário 20, mais ainda, Lacan fala do amor como dar o que não se tem. Não damos completude ao outro, damos a nossa falta e recebemos a falta dele. O romantismo idealizado tenta apagar essa verdade incômoda. Ninguém nos completa. A pessoa que amamos também é dividida. Também carrega seu próprio vazio. O Winnicott, pela via da psicanálise inglesa, traz um contraponto bonito. O verdadeiro self só pode se revelar em relação a um outro que não é invasivo nem indiferente. Um outro que oferece um ambiente suficientemente bom. O amor maduro não é fusão simbiótica, mas a capacidade de estar sozinho na presença do outro. Não é encontrar quem nos salve da solidão, mas quem nos permita habitá-la sem desespero. A construção cultural. Schopenhauer já viu o amor romântico como a armadilha da vontade da espécie. A natureza nos ilude com a idealização para garantir a reprodução. Depois que a química passa, revela-se a pessoa real, com defeitos, limitações e tédio eventual. O amor da vida seria, em grande medida, uma projeção temporária.
Simone de Beauvoir, em O Segundo Sexo, mostra como essa narrativa do grande amor aprisionou especialmente as mulheres por séculos. Esperar o príncipe que dá sentido à existência. Sartre complementa: o amor muitas vezes vira um projeto de dominação disfarçado. Queremos possuir a liberdade do outro, transformá-lo em nosso objeto. Então, não existe ninguém? Existe, mas não como imaginamos. Não existe a pessoa perfeita, que nos completa, porque a completude não é da ordem do humano. Somos seres desejantes, incompletos por estrutura. O amor possível é aquele em que dois faltantes se encontram, se reconhecem na falta e constrói algo vivo apesar dela. Tive um paciente que depois de um divórcio devastador me disse: doutor, eu perdi o amor da minha vida. Meses depois, compreendeu que não havia perdido o amor da vida. Havia perdido uma versão de amor que servia a uma fantasia de salvação. Quando parou de buscar a metade que o completaria, conseguiu amar uma mulher real, com qualidades e defeitos, com dias bons e ruins. O amor deixou de ser redenção e virou companheirismo no caminho. O que fazer então? Pare de buscar quem te complete. Busque quem te encontre onde você está. Desconfie da idealização excessiva. Ela costuma preceder as maiores decepções. Entenda que o amor da vida não é necessariamente um único amor. Pode ser vários, em diferentes capítulos, cada um ensinando algo. Cultive a capacidade de amar sem devorar o outro e sem se deixar devorar. Como dizia Freud em Carta a um Amigo, o amor é uma das mais dolorosas realizações da civilização. Dói porque nos confronta com nossos limites, mas é exatamente nessa dor que ele também nos humaniza. Portanto, a resposta à pergunta inicial não é um sim ou não simples. Existe amor da vida, mas ele não chega pronto, ele se constrói, se perde, se refaz. Não é a pessoa que vai te salvar da existência. É a pessoa com quem você decide existir, na falta, no desejo e na imperfeição. E talvez seja exatamente por isso que, quando encontramos algo real, ele toque tão fundo, porque não é fantasia, é encontro. Agora quero ouvir vocês. Qual tem sido a sua experiência com essa busca? A ideia do amor da minha vida. Desde cedo, somos ensinados a acreditar nisso. Os filmes de Hollywood nos mostram o encontro mágico, o beijo que resolve tudo. A pessoa que chega e transforma o caos em destino. As músicas tocam no rádio repetindo: você é o amor da minha vida. Como se o coração só pudesse bater inteiro por um único alguém. As histórias de princesas e contos de fadas romantizam a espera. Basta encontrar a pessoa certa e o vazio desaparece. Essa narrativa é poderosa. Ela vende, emociona e, sobretudo, organiza a nossa angústia existencial. Mas a psicanálise faz uma pergunta incômoda, quase cruel. E se o problema não for encontrar alguém, mas o que você espera desse alguém? Freud, em Sobre o Narcisismo, uma introdução, de 1914, nos ajuda a entender o mecanismo. Quando idealizamos o outro como o amor da vida, projetamos nele o nosso ideal do eu.
Não amamos tanto a pessoa real, mas uma imagem que completa o que falta em nós. O outro vira tela para nossas fantasias, de completude narcísica. Por isso, o choque é tão grande quando a realidade aparece. Brigas, diferenças, momentos de tédio. A pessoa real não consegue sustentar o peso da nossa expectativa. Lacan vai ainda mais fundo. O desejo não é desejo de algo ou alguém, mas desejo do outro. Quando buscamos a pessoa certa, estamos muitas vezes buscando alguém que nos deseje de forma absoluta, que nos confirme como dignos de amor total. É uma armadilha. Ninguém pode ocupar esse lugar sem falhar. O amor da vida vira, então, uma demanda impossível que condena o relacionamento ao fracasso desde o início. Casos que revelam o padrão. Lembro de uma paciente que atendi durante quase 4 anos. Ela tinha 35 anos e já havia terminado 3 relacionamentos definitivos. Cada vez contava a mesma história. Doutor, ele parecia ser o cara. No começo era perfeito. Me entendia como ninguém. Depois mudou. Quando exploramos o padrão, surgiu algo claro. Ela não se apaixonava por homens, apaixonava-se pela versão inicial deles. Aquela que espelhava exatamente o que ela precisava ouvir. Você é única. Nunca senti isso antes. Quando o outro mostrava sua humanidade, cansaço, dúvidas, limites, a decepção era devastadora. O problema nunca foi não encontrar a pessoa certa. Era o que ela esperava dessa pessoa, ser o remédio para uma ferida antiga de rejeição materna. Outro caso marcante foi de um homem de 42 anos, bem-sucedido, mas seriamente decepcionado. Ele buscava mulheres fortes, independentes, que não precisassem dele. Ao mesmo tempo, exigia que elas o admirassem incondicionalmente. Em O Mal-Estar na Civilização, Freud fala da tensão entre o desejo individual e as demandas culturais. Ele vivia exatamente essa tensão. Queria uma parceira que fosse sua igual e, simultaneamente, sua fã incondicional. A pessoa certa tinha que resolver contradições internas dele que nem ele mesmo conseguia suportar. O que a filosofia nos diz sobre essa expectativa? Schopenhauer, com seu pessimismo afiado, via nisso uma ilusão da natureza. O amor romântico é o véu que a espécie joga sobre nós para que continuemos procriando. Depois que o instinto se cumpre, o véu cai e sobra a realidade nua. Sartre, em O Ser e o Nada, complementa com a ideia de mal-fé. Fingimos que o outro pode nos dar um sentido fixo de existência, negando nossa liberdade e a dele. Beauvoir alertava: quando transformamos o amor em salvação, transformamos o outro em carcereiro ou prisioneiro. A psicanálise não é contra o amor, ela é contra a idealização que o destrói. O Winnicott nos lembra que relações saudáveis nascem da capacidade de frustrar e ser frustrado, sem desmoronar. O outro não precisa ser perfeito, precisa ser suficientemente bom,
presente, sincero, capaz de reparar. Portanto, a grande virada que proponho hoje é esta. Pare de caçar a pessoa certa. Comece a investigar o que você torna certo para uma pessoa poder entrar na sua vida. O que você exige dela para que seja digna de ser o amor da sua vida. Tem que te salvar da solidão? Tem que nunca te decepcionar? Tem que preencher todos os vazios da sua história? Enquanto essas expectativas gigantes não forem colocadas na mesa e elaboradas, qualquer pessoa, por mais maravilhosa que seja, vai parecer insuficiente. A verdadeira pergunta não é: existe o amor da minha vida? É: estou disposto a amar uma pessoa real com suas faltas, em vez de esperar que ela realize minha fantasia de completude? Essa mudança de olhar não mata o romantismo. Pelo contrário, ele se torna mais profundo, mais corajoso e, sobretudo, mais possível. Amar não é encontrar, é construir. Não existe alguém pronto para você. Essa é uma das verdades mais libertadoras e, ao mesmo tempo, mais incômodas que a psicanálise nos traz. O que existe são encontros, e encontros não são perfeitos. São cheios de falhas, frustrações, diferenças e conflitos. O amor da sua vida não aparece pronto, embalado para presente. Ele se constrói ou se desfaz, dia após dia, escolha após escolha. Freud, em A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, de 1921, já observava que o amor romântico, idealizado, tende a ser regressivo. Queremos voltar à fusão primordial com a mãe, a ilusão de que existe um outro que nos completa sem resto. Mas o desenvolvimento psíquico exige renúncia. Crescer é aceitar que o objeto amado é separado de nós, tem sua própria alteridade, e que justamente essa alteridade é o que torna o amor possível e arriscado. Lacan reforça: o amor supõe a falta. Não se ama o que é completo, mas o que falta. Quando aceitamos que o outro não é o complemento perfeito, abrimos espaço para um amor que não seja devoração mútua, mas desejo sustentado. Construir é tolerar a frustração. O Winnicott, em seu conceito de relações objetais, nos oferece uma das imagens mais belas e realistas. O bebê precisa destruir fantasmaticamente a mãe para descobrir que ela sobrevive. Da mesma forma, no amor adulto, precisamos destruir a fantasia do parceiro perfeito e ver se o parceiro real sobrevive a essa destruição. Se sobrevive, aí pode nascer algo verdadeiro. Lembro de uma paciente que chegou ao consultório após o fim de um casamento de 8 anos. Ela repetia: eu achei que ele era o amor da minha vida. Como pode ter dado errado? Durante o trabalho, percebemos que o casamento havia sido construído sobre a ideia do encontro perfeito. Quando surgiram as primeiras frustrações reais, diferenças na forma de lidar com o dinheiro, sexualidade que mudou após os filhos, momentos de irritação mútua, ambos interpretaram como não era para ser. Na verdade, era exatamente aí que o amor poderia ter começado de verdade. Eles nunca aprenderam a construir. Só souberam idealizar. Quando a idealização rachou, não havia alicerce.
Ela precisou aprender dolorosamente que amar é continuar escolhendo o outro, mesmo depois que a paixão inicial baixou o volume. Outro caso forte foi o de um casal homoafetivo que atendi. Eles vieram em crise porque não sentiam mais a mesma coisa. Pedro dizia: parece que o encanto acabou. Exploramos juntos, o encanto havia acabado, sim, mas o que estava nascendo era a possibilidade de um amor menos narcísico e mais generoso. Eles tiveram que aprender a negociar diferenças culturais profundas, a lidar com ciúmes que vinham da história familiar de cada um, a reparar rupturas pequenas antes que virassem grandes. 2 anos depois, me procuraram para dizer: agora é mais difícil, mas é mais nosso. A construção exige renúncia. Como nos ensina o filósofo francês Alain Badiou, em Elogio ao Amor, o amor não é o encontro romântico inicial. É a decisão de construir uma cena de dois que dura no tempo. É uma fidelidade ao encontro, mesmo quando o encontro já não é mais tão eletrizante. Exige coragem para suportar a diferença do outro sem tentar colonizá-la. Não é por acaso que muitos casais desmoronam exatamente no momento em que a ilusão da completude cai. Em vez de verem isso como amadurecimento, interpretam como acabou o amor. A psicanálise nos convida a virar o olhar. Talvez seja aí que o amor pode realmente começar. Quando paramos de exigir que o outro seja a nossa metade e passamos a construir uma ponte entre duas inteirezas incompletas. Amar é tolerar que o outro não adivinhe todos os seus desejos, tenha um ritmo diferente do seu, carregue feridas que você não consegue curar, às vezes te frustre, te irrite, te decepcione, e continuar ali mesmo assim, não por masoquismo, mas por uma escolha madura. O amor da vida, quando existe, não é o que mais brilha no começo, é o que resiste ao desgaste do tempo, é o que se constrói nas pequenas reparações, nas conversas difíceis, nas risadas depois da briga, no desejo que se reinventa. Portanto, a grande pergunta que deixo para vocês não é: será que ele, ela, é o amor da minha vida? Mas estou disposta a construir junto com alguém algo que vale a pena ser chamado de amor? Porque encontrar é fácil, construir é que é revolucionário. O perigo dessa crença. A ideia de amor da minha vida pode ser perigosa, muito perigosa, porque ela não apenas ilude, ela sabota, faz você idealizar demais, exigir perfeição, se frustrar facilmente e, o pior, abandonar relações reais em nome de fantasias. No fim, você não se relaciona com a pessoa, você se relaciona com a ideia que criou dela. Freud, em Observações sobre o Amor Transferencial de 1915, já alertava para esse risco. O que chamamos de paixão intensa muitas vezes é transferência. Projetamos no outro figuras do passado e exigimos que ele corresponda perfeitamente a essa imagem interna. Quando o outro inevitavelmente falha,
porque é humano, vivemos não uma frustração normal, mas uma traição profunda. Você não é mais o amor da minha vida, dizemos. Na verdade, nunca foi. Era a fantasia que estava sendo amada. Lacan, em seu ensino sobre o amor, fala do objeto A. Aquele objeto causa do desejo que nunca está realmente no outro. Quando colocamos no parceiro a função de preencher nosso vazio estrutural, criamos uma armadilha mortal para o relacionamento. O outro vira responsável pela nossa felicidade completa. E ninguém aguenta esse peso por muito tempo. Casos que mostram o perigo. Lembro de Juliana, 29 anos, que veio ao consultório após terminar o 5º grande amor, em 3 anos. Cada novo parceiro surgia como, dessa vez, é diferente. Ele é o certo. Nos primeiros meses, idealizava intensamente. Ele me entende como ninguém. Qualquer discordância, qualquer limitação, um cancelamento de plano, uma resposta mais seca, uma diferença de opinião, era interpretada como ele não é o amor da minha vida, e o ciclo recomeçava. No trabalho analítico, percebemos que Juliana não rompia com homens, rompia com a decepção de que nenhum conseguia encarnar o pai idealizado que ela nunca teve. Ela não se relacionava com pessoas, relacionava-se com a própria expectativa. As relações reais duravam pouco porque eram continuamente comparadas a uma fantasia impossível. Outro caso marcante foi o de Eduardo. Casado há 7 anos, ele vivia em constante insatisfação. Minha esposa é incrível, mas não é mais o amor da minha vida como era no começo. Ele mantinha uma vida paralela de paqueras e conexões online, sempre em busca daquele algo mais, da faísca que confirmasse que havia encontrado a pessoa. Eduardo não traía a esposa, traía a realidade. Preferia a excitação da fantasia à construção lenta e imperfeita de um amor maduro. Como alertava Erich Fromm em A Arte de Amar, o amor moderno muitas vezes se confunde com o consumo. Tratamos pessoas como produtos. Trocamos quando deixam de satisfazer nossas expectativas. A crença no amor da vida alimenta exatamente esse consumismo afetivo. Sempre há alguém melhor, mais compatível, mais certo, esperando em algum lugar. Quando a fantasia vira prisão, você para de ver o outro como ele é e passa a cobrar dele que seja o que você precisa que ele seja. Exige perfeição emocional, sexual, intelectual, estética. Qualquer falha vira prova de que não era para ser. E assim, relações que poderiam ter se aprofundado são abandonadas precocemente. Pessoas boas, amorosas e disponíveis são descartadas porque não conseguem sustentar o peso da idealização. A ironia trágica é que, muitas vezes, o amor da vida que tanto procuramos estava ali, na relação que destruímos por exigir que fosse perfeita. Como dizia o filósofo Søren Kierkegaard, a pureza do coração é querer uma só coisa. Mas quando essa uma só coisa é uma fantasia absoluta, o coração se torna incapaz de amar o que é concreto e limitado, ou seja, incapaz de amar o que é real. A psicanálise nos convida a um luto necessário, o luto pela pessoa perfeita que nunca existiu. Só depois desse luto podemos olhar para o outro e dizer:
Você não é tudo que eu sonhei, mas é você que eu escolho, com suas falhas, com as minhas e com o que podemos construir juntos. Essa é a virada, deixar de buscar o amor idealizado e começar a investir no amor possível. Porque o perigo maior não é nunca encontrar o amor da vida, é passar a vida inteira ao lado de alguém real e não conseguir amá-lo porque estamos ocupados demais comparando com uma fantasia. O que você realmente procura? Talvez você não esteja procurando o amor da sua vida. Talvez você esteja procurando algo muito mais profundo e ao mesmo tempo muito mais difícil de ser carregado por outra pessoa. Alguém que te valide completamente. Alguém que preencha seu vazio. Alguém que cure suas feridas. Alguém que nunca te abandone. E quando a pessoa real não consegue sustentar esse peso impossível, você conclui, não era a pessoa certa. Essa é uma das revelações mais importantes que a psicanálise pode nos oferecer. O que chamamos de busca pelo grande amor, muitas vezes, é a busca por um objeto que funcione como remédio para o nosso mal-estar interno. Freud, em O Mal-Estar na Civilização, descreve como o ser humano tenta aliviar o desconforto da existência através do amor. Projetamos no outro a função de restaurar a sensação de plenitude perdida na infância. Mas o outro é um ser humano, não um Deus. Ele também tem faltas, angústias e limites. Lacan diria que estamos demandando ao outro, com A maiúsculo, que responda por nossa falta fundamental. Pedimos que ele seja o significante que nos complete, que cale a angústia do desejo. Como ninguém consegue fazer isso, o parceiro é inevitavelmente vivido como decepcionante, insuficiente ou não era o destino. Lembro de uma paciente que atendi por longo tempo, inteligente, bonita, bem-sucedida profissionalmente. Ela chegava sempre com a mesma queixa: doutor, eu conheci alguém incrível, de novo, mas depois de alguns meses sinto que falta algo. Explorando sua história, vimos claramente o padrão. Ela buscava no parceiro o olhar admirado e incondicional que sua mãe nunca lhe deu. Queria ser escolhida de forma absoluta, como forma de apagar a sensação antiga de não ser o suficiente. Quando o parceiro, naturalmente, tinha um dia ruim, demonstrava cansaço ou não conseguia estar 100% presente, ela vivenciava isso como abandono. Ele não me ama de verdade. Não era o homem que estava sendo avaliado. Era a capacidade dele de curar uma ferida antiga que estava em julgamento. Outro exemplo forte foi o de um paciente que atendi. Após o divórcio dos pais na adolescência, ele desenvolveu um terror profundo de abandono. Em todos os relacionamentos, exigia garantias constantes de amor. Queria mensagens o dia inteiro, promessas de futuro, provas de lealdade. No início, as parceiras se encantavam com tanta intensidade. Depois, sufocavam. Ele interpretava o afastamento natural delas como confirmação de que não eram a pessoa certa. Na verdade, ele buscava alguém que garantisse uma segurança que só ele mesmo poderia construir internamente.
como nos ensina Melanie Klein em sua teoria das posições psíquicas. Muitos de nós ficamos presos na posição depressiva ou persecutória, exigindo que o outro seja o seio bom que nunca frustra. Quando ele frustra, como todo objeto real frustra, ativamos defesas e descartamos o relacionamento. Nenhuma pessoa consegue sustentar isso. Nenhuma. Porque curar feridas profundas, preencher vazios existenciais e garantir que nunca haverá dor ou abandono é tarefa impossível para um ser humano. O parceiro pode acompanhar, apoiar, amar e construir junto, mas ele não é o seu salvador. Quando colocamos essa demanda sobre ele, condenamos o amor ao fracasso desde o início. O filósofo Martin Buber falava da relação eu-tu, um encontro genuíno entre duas subjetividades. Mas quando transformamos o outro em tu, apenas para preencher nossas necessidades, ele vira um isso, um objeto de uso, e relações baseadas em uso não duram. A pergunta incômoda que a psicanálise nos coloca é esta: o que você realmente está pedindo quando diz que quer o amor da sua vida? Está pedindo um companheiro de jornada ou está pedindo um pai, mãe ideal, um espelho perfeito, um anestésico para a angústia de viver? Enquanto não diferenciarmos essas coisas, continuaremos repetindo o mesmo ciclo: idealizar, frustrar, descartar, buscar o próximo certo. O caminho de saída começa com honestidade radical. Olhar para dentro e reconhecer quais são as demandas infantis que ainda carregamos. Só então podemos amar de forma mais livre, não como quem cobra a salvação, mas como quem convida o outro a caminhar junto com as feridas de cada um na direção de uma maturidade compartilhada. Essa mudança não diminui o amor, ela o torna possível. Repetição de padrões. Você já percebeu? Muitas pessoas chegam e dizem com um misto de cansaço e frustração: eu sempre escolho errado. Mas será que é realmente escolha ou repetição? A psicanálise mostra que, muitas vezes, não estamos escolhendo, estamos repetindo. Revivemos histórias antigas. Buscamos amores que ecoam o que já vivemos e tentamos, de forma inconsciente, resolver no outro o que começou lá atrás, na nossa primeira relação com o mundo. Freud nomeou esse fenômeno de forma precisa: compulsão à repetição. Em Além do Princípio do Prazer, de 1920, ele observa que o ser humano tem uma tendência inquietante a repetir experiências dolorosas, como se tentasse dominar retroativamente o que um dia foi passivo e traumático. No campo amoroso, isso se manifesta com força total. Escolhemos parceiros que, em essência, reproduzem as dinâmicas afetivas da nossa infância, não porque sejam os melhores para nós, mas porque são os mais familiares. Não é falta de amor, é excesso de repetição inconsciente. Exemplos vivos no consultório. Lembro de Beatriz, que veio ao meu consultório após uma sequência de relacionamentos com homens emocionalmente indisponíveis. Doutor, por que eu só me apaixono por quem não consegue me dar afeto? A resposta estava na história dela. Criada por uma mãe depressiva
e um pai ausente, Beatriz aprendeu desde cedo que amar significava esperar, insistir e tentar consertar o outro. Cada novo parceiro era uma nova tentativa de ganhar o amor que não conseguiu na infância. Ela não escolhia errado, ela escolhia o conhecido. Quando conseguiu elaborar esse padrão, algo mudou. Pela primeira vez, conseguiu se interessar por um homem disponível emocionalmente. No início, achou sem graça. O familiar era a dor. O novo era inquietante. Esse é o desafio da repetição. O que é bom para nós, muitas vezes, não gera a mesma intensidade emocional que o que nos machuca. Outro caso marcante foi o de Fernando. Ele repetia relacionamento após relacionamento. O papel de salvador. Escolhia mulheres em crise, com histórias de abandono ou instabilidade. Eu me sinto vivo quando posso ajudar, dizia. No fundo, repetia sua posição na família. O filho que precisava cuidar da mãe fragilizada após a separação dos pais. Ele não buscava uma parceira, buscava um palco para repetir e tentar dominar uma cena antiga onde se sentiu impotente. Como nos ensina Laplanche, o inconsciente carrega enigmas da infância que buscamos decifrar ao longo da vida. O amor romântico vira um dos palcos privilegiados dessa tentativa de decifração. Tentamos fazer o outro responder à pergunta que nossos cuidadores deixaram sem resposta. Você vai me amar? Vou ser suficiente? Você vai ficar? O custo da repetição. O problema é que, enquanto repetimos, não estamos realmente vivendo o presente. Estamos no teatro do passado, como atores novos interpretando papéis antigos. E o final da peça quase sempre é o mesmo. Frustração, decepção, rompimento. Depois vem a queixa. Eu sempre atraio o tipo errado. A psicanálise não nos culpa por repetirmos. Ela nos convida a tornar consciente o que opera no escuro, porque só o que se torna consciente pode ser transformado. Quando conseguimos simbolizar essas histórias antigas, diminuímos a compulsão de revivê-las no presente. Não se trata de escolher certo de forma mágica. Trata-se de ampliar nossa capacidade de escolha, saindo do piloto automático da repetição. Isso exige um trabalho interno, muitas vezes doloroso. Olhar para as feridas, reconhecer os padrões, tolerar a ansiedade que surge quando escolhemos algo diferente do familiar. Como dizia Freud, o objetivo do tratamento psicanalítico é substituir a repetição pela rememoração. No amor, o objetivo é substituir a repetição compulsiva pela escolha consciente, mesmo que essa escolha seja mais tranquila, menos dramática e inicialmente menos excitante. Porque o amor que liberta não é aquele que repete o passado, é aquele que nos permite escrever um capítulo novo. Essa compreensão muda tudo. Quando paramos de lutar contra os mesmos fantasmas, usando novos rostos, abrimos espaço para encontros mais livres. Existe amor da vida ou momentos de amor? Talvez a pergunta precise mudar. Em vez de existe o amor da minha vida, talvez a pergunta mais honesta e transformadora seja: eu sei viver um amor de forma verdadeira? Porque o amor não é eterno por garantia.
divina ou destino cósmico. Ele é sustentado diariamente por escolha, responsabilidade, maturidade emocional e capacidade de lidar com a frustração. A psicanálise nos ensina que o amor maduro não é um estado de graça permanente, mas um trabalho contínuo. Freud, em suas reflexões sobre a libido, viu o amor como uma força que precisa ser cultivada contra as tendências naturais de destruição e retraimento. Não basta sentir, é preciso querer manter o sentimento vivo, mesmo quando ele muda de forma. Winnicott reforça essa ideia com o conceito de preocupação materna primária, estendido ao amor adulto, a capacidade de cuidar do outro como um ser separado, com sua própria existência, sem tentar assimilá-lo ao nosso mundo interno. Isso exige maturidade, algo que muitos de nós só desenvolvemos depois de várias quedas. O que sustenta o amor verdadeiro? Primeiro, escolha. Não basta o encontro inicial. É preciso escolher o outro todos os dias, inclusive nos dias cinzentos, quando a paixão baixa e aparece a pessoa real, com defeitos, cansaços e limitações. Como dizia Sartre, o amor é um projeto, não um sentimento. É uma decisão de liberdade que se renova. Segundo, responsabilidade. Responsabilidade por si mesmo e pela relação. Não colocar no outro a culpa pelo nosso vazio ou pela nossa infelicidade. Como nos lembra Erich Fromm em A Arte de Amar, o amor imaturo diz: eu te amo porque preciso de você. O amor maduro diz: eu te amo porque quero crescer com você. Terceiro, maturidade emocional. Isso inclui a capacidade de tolerar a ambivalência, amar e às vezes sentir raiva, desejar e às vezes precisar de distância, admirar e também ver os limites. Melanie Klein falava da posição depressiva como conquista, aceitar que o objeto amado é ao mesmo tempo bom e ruim, e continuar amando mesmo assim. Quarto, e talvez o mais difícil, capacidade de lidar com a frustração. O amor da vida, quando existe, não nos poupa de dor. Ele nos ensina a atravessá-la juntos. Ninguém nos completa, mas alguém pode nos acompanhar na aceitação da incompletude. Lembro de um casal que atendi. Eles vieram em crise após 12 anos de casamento. Não sentimos mais o que sentíamos antes, diziam. Durante o processo, perceberam que estavam esperando que o amor fosse sempre intenso como no início. Quando aprenderam que o amor também tem estações, paixão, companheirismo, crise, renovação, conseguiram atravessar o período de tédio e reconstruir algo mais sólido. Hoje, eles dizem, não é mais o amor da nossa vida como um conto de fadas. É o amor da nossa vida real. Outro caso tocante foi o de Laura. Após anos buscando o homem perfeito, ela encontrou alguém comum, com defeitos visíveis. No começo, quase descartou. Não sentiu aquele frio na barriga. Com o tempo, entendeu que o frio na barriga era ansiedade de repetição. O que cresceu entre eles foi mais calmo, mais profundo. Uma parceria baseada em respeito mútuo e desejo de construir. Ela aprendeu a viver o amor em vez de esperar que ele a vivesse. Momentos de amor. Talvez não exista o amor da vida como um único ser predestinado. Existem momentos de amor que, quando bem cuidados, podem se estender por uma vida inteira. Momentos
em que dois faltantes se encontram, se reconhecem, se escolhem e decidem construir algo apesar das imperfeições. O amor verdadeiro não elimina a solidão, ele a compartilha. Não cura todas as feridas, ele as acaricia com gentileza. Não garante felicidade eterna, ele oferece companhia no caminho. Por isso a pergunta final não deve ser se existe alguém perfeito lá fora. A pergunta é: estou me tornando uma pessoa capaz de amar de forma verdadeira? Capaz de escolher, de reparar, de frustrar e de ser frustrado, de continuar mesmo quando não é fácil? Quando conseguimos responder sim a essa pergunta, ainda que imperfeitamente, o amor deixa de ser uma busca desesperada e se torna um encontro possível. E talvez só então possamos dizer com alguma tranquilidade: sim, o amor da vida existe, não como um achado, mas como uma construção diária, corajosa e profundamente humana. O amor não te completa. Essa é difícil de aceitar, mas é absolutamente necessária. O amor não vem para te completar, porque você não é metade de nada. Você é um inteiro. Incompleto, sim, mas inteiro na sua incompletude. Quando entramos em uma relação esperando ser completados, transformamos o outro em responsável pela nossa existência emocional. E isso, mais cedo ou mais tarde, sufoca qualquer relação. Freud já apontava, desde seus primeiros trabalhos, sobre o amor que a paixão romântica frequentemente carrega uma regressão narcísica. Queremos retornar a um estado de fusão onde não há separação entre eu e o outro. Essa fantasia é sedutora, mas mortal para o amor adulto. O outro deixa de ser uma pessoa e vira um pedaço nosso que foi perdido e agora deve ser devolvido. Lacan foi ainda mais direto. Não há relação sexual, há encontro, desejo, amor, mas não há complementariedade perfeita. O sujeito é barrado, dividido por natureza. Nenhum outro pode preencher essa barra. Quando exigimos que ele preencha, colocamos sobre seus ombros uma tarefa impossível: ser o outro absoluto, o que nunca falta, o que nunca decepciona. Casos que mostram o sufocamento. Lembro de uma paciente que atendi por mais de 2 anos. Ela entrava em cada novo relacionamento, dizendo: dessa vez quero alguém que me faça sentir inteira. O parceiro virava o centro da sua vida. Suas opiniões definiam o valor dela. Seu humor determinava o dela. Sua presença preenchia os fins de semana. Quando ele precisava de espaço, algo perfeitamente normal, ela desabava. Você não me ama mais. O relacionamento não durava porque o outro se sentia sufocado, responsável por uma felicidade que não lhe cabia carregar. Outro caso forte foi de um homem que atendi. Ele repetia: quero uma mulher que me complete. Na prática, isso significava que ele esperava que a parceira curasse sua baixa autoestima, organizasse sua vida emocional e lhe desse sentido de propósito. Quando ela falhava, porque era humana, ele se sentia traído e abandonado. Ele não amava a mulher, amava a função que ela deveria desempenhar, ser sua muleta existencial. Como nos ensina Winnicott, a relação saudável se baseia na capacidade de estar sozinho na presença do outro. Quando não toleramos nossa própria incompletude, exigimos que o outro elimine nossa solidão fundamental.
O resultado é controle, ciúme excessivo, cobrança constante e, por fim, o fim da relação. Você não é metade, você é inteiro. Platão, na famosa alegoria das metades, nos deu uma imagem poética, mas a maturidade consiste em superar essa metáfora. Não somos metades buscando o encaixe perfeito. Somos seres inteiros que carregam faltas, desejos e potenciais. O amor bonito surge quando dois inteiros se encontram e decidem compartilhar suas incompletudes sem tentar anulá-las. Erich Fromm, em A Arte de Amar, é claro, o amor maduro é união sob a condição de preservar a integridade de cada um. Não é fusão, é encontro de duas liberdades. Quando você espera completude, você entrega sua integridade ao outro e cobra que ele faça o mesmo. O amor vira prisão mútua. Aceitar que o amor não te completa é libertador. Significa que você pode entrar na relação já inteiro, ainda que em processo. Permitir que o outro também seja incompleto. Compartilhar a vida sem cobrar salvação. Amar sem devorar e sem se deixar devorar. O amor, então, deixa de ser uma operação de resgate e se torna um ato de generosidade. Eu não preciso de você para existir, mas escolho existir com você, e isso enriquece minha existência. Essa é uma das verdades mais duras e mais belas da vida afetiva. Difícil de engolir? Sim, mas quando internalizamos, paramos de sufocar quem amamos e paramos de nos sufocar esperando que alguém nos salve de nós mesmos. O amor não te completa, ele te acompanha. E às vezes esse acompanhamento bem vivido é a coisa mais completa que podemos experimentar. O amor possível, real. Chegamos ao coração do que realmente importa. O amor real não é perfeito, ele é imperfeito, às vezes difícil, às vezes frustrante, mas profundamente possível. É um amor entre dois sujeitos faltantes, não entre duas metades perfeitas que se encaixam como peças de quebra-cabeça. Dois seres humanos inteiros, cada um com suas rachaduras, suas histórias, seus desejos e suas limitações. O Winnicott nos ensina que a saúde psíquica não está na ausência de conflitos, mas na capacidade de lidar com eles sem desmoronar. O mesmo vale para o amor. Um relacionamento maduro não é aquele onde nunca há frustração. É aquele onde a frustração pode ser vivida, elaborada e reparada. Onde os dois conseguem dizer: errei, me perdoa, vamos tentar de novo. Lacan nos lembra que o amor surge precisamente porque faltamos. Dar o que não se tem. Eis a definição mais precisa e poética que ele nos deixou. Não dou ao outro minha completude, porque não a tenho. Dou minha falta, meu desejo, minha vulnerabilidade, e recebo a falta dele. É nesse intercâmbio de faltas que o amor se torna real. O que é o amor possível? O amor possível é aquele que aceita que o outro não vai resolver todos os seus problemas. Consegue celebrar as diferenças em vez de tentar apagá-las. Tem coragem de atravessar as crises em vez de fugir delas. Mantém o desejo vivo mesmo quando a paixão inicial se transforma em algo mais calmo e profundo.
Repara as rupturas pequenas antes que virem abismos. Lembro de um casal que atendi. Eles vieram ao consultório achando que o casamento estava no fim. Não é mais como antes, diziam. Depois de meses de trabalho, perceberam que estavam comparando a relação real com a fantasia idealizada do início. Quando soltaram essa comparação, algo bonito aconteceu. Começaram a construir um amor mais verdadeiro, com sexo menos frequente, mas mais conectado, com brigas que terminavam em diálogo, com espaços individuais respeitados e com um companheirismo que crescia a cada ano. Ela resumiu lindamente um dia: eu achava que amor era encontrar alguém perfeito. Hoje entendo que amor é construir algo significativo com alguém tão imperfeito quanto eu. Esse é o amor real, não o que promete eternidade sem esforço, mas o que se renova pela escolha consciente de continuar. Entre dois faltantes não há completude, há encontro. Não há fusão, há intimidade. Não há salvação, há companheirismo. Como dizia o filósofo Emmanuel Levinas, o outro é sempre um rosto, uma autoridade que me chama à responsabilidade. Amar de verdade é responder a esse chamado, mesmo sabendo que nunca responderei perfeitamente. O amor possível é mais humilde que o amor da vida dos filmes, mas é infinitamente mais rico porque é real, porque é habitado por pessoas de carne e osso, com cicatrizes visíveis e belezas secretas. Ele não elimina a angústia de existir, mas divide essa angústia. Não apaga a falta, mas a torna mais leve de carregar. Não promete felicidade constante, mas oferece momentos de profunda conexão que justificam todo o resto. Por isso, ao final desta palestra, eu gostaria que vocês levassem esta ideia. Pare de esperar o amor perfeito. Comece a cultivar o amor possível. Cuide dele. Escolha-o todos os dias. Repare quando quebrar. Celebre quando florescer, porque o amor mais bonito não é aquele que nos faz sentir completos. É aquele que nos permite ser inteiros com todas as nossas faltas, ao lado de alguém que também carrega as dele. E paradoxalmente é exatamente aí que nos sentimos mais vivos. Obrigado de coração por terem ficado até aqui. Que vocês possam encontrar ou continuar construindo um amor possível, verdadeiro e profundamente humano. Estou à disposição para as reflexões, dúvidas ou partilhas que quiserem trazer. Boa noite a todos.